O elevador da Torre 5. Relato de uma madrugada sem volta. Relato enviado por Adriano C. Idade na época, 33 anos. Local, Curitiba, PR e atenção. Essa é mais uma história que a vida escreveu. E quem conta pra gente é o Adriano, de Curitiba. Ele começa dizendo: eu nunca fui de acreditar em histórias de terror. Sempre achei que essas coisas eram exageros de gente impressionável, até aquela madrugada. A madrugada em que entrei no elevador da Torre 5 e descobri que nem tudo que é concreto e aço está livre do que mora no invisível. Adriano trabalhava como porteiro noturno, num condomínio de alto padrão, chamado Residencial Monteverde. Aquele tipo de lugar que tem mais câmeras do que gente acordada depois das 10 da noite. Mas naquela noite, naquela sexta-feira, 13 de abril, tudo mudou. A central acusou o movimento. No subsolo 2 da Torre 5, mas não havia ninguém registrado ali desde as 8 da noite. Seria defeito? Um gato? Um morador distraído? O protocolo mandava verificar. E ele foi. Pegou as chaves, ativou o comunicador, entrou no elevador da torre. Tudo normal. Painel aceso, luzes firmes. Mas quando a porta se fechou, o painel apagou. Escuro. Só o som do elevador descendo. Adriano tentou contato. Central, aqui é o Adriano. Tô preso no elevador da Torre 5. Painel apagou. Tem alguém me ouvindo? Nada. Nenhuma resposta. De repente o elevador parou. As portas se abriram. Mas não era o subsolo 2. Não era nenhum andar conhecido. O corredor era mal iluminado. Luz amarelada. Tremendo paredes com tinta descascada. Como se ninguém tivesse passado por ali há décadas. Mas a torre tinha só 5 anos. Mesmo assim ele saiu. E então ouviu uma voz. Você não deveria estar aqui. Um homem de uniforme antigo apareceu no final do corredor. Mas seus olhos eram completamente pretos. Sem branco. Sem pupila. E sorria. Um sorriso impossível. Largo demais. Quase rasgando o rosto. Volte pro elevador antes que ela acorde. Quem? Quem é ela? Perguntou Adriano. O homem deu um passo e desapareceu. Adriano correu de volta. O elevador ainda estava lá. Entrou. As portas se fecharam sozinhas e o painel acendeu. Mas agora os botões não eram andares, eram letras. A, M, O, R, T. E ele tentou apertar todos, mas a cabine começou a descer. Mais e mais rápido ele gritava. Batia nas paredes. Nada! Até que o elevador parou. Portas abertas. E o que ele viu foi um hospital abandonado. Luzes de emergência, camas velhas, instrumentos cirúrgicos enferrujados e aquele cheiro carne podre. E foi então que ele as viu. As enfermeiras, mas elas não eram humanas. Rostos costurados, braços longos demais, elas flutuavam aos pulos. Uma delas o viu e gritou. Mas o grito não foi no ar. Foi na cabeça dele, como um trovão mental. Adriano correu sem saber para onde, até bater numa porta de metal. Era o elevador. De novo. Entrou, sem pensar. Olhou no espelho e seu reflexo não era ele. O reflexo sorria, mesmo com ele em pânico. E então, o reflexo falou. Agora você sabe, não é só um elevador. Adriano acordou horas depois, caído no hall da Torre 5. Mas se passaram 3 dias. Desde então ele vê coisas. Ouve sussurros, e o elevador continua chamando por ele, mesmo desligado. E aí ele se pergunta, se foi só um sonho. Por que ouço o som da porta se abrindo toda vez que fecho os olhos? E por que meu reflexo ainda sorri para mim? Adriano conta que foi encontrado com um uniforme, mas sujo de sangue seco, sem ferimento algum. E os moradores diziam que viram ele parado, olhando para o nada, por 15 minutos. Foi afastado. Mandaram ele para casa. Disseram que era estresse, mas ele sabia, o elevador continuava chamando, mesmo longe, mesmo fora do prédio. O som, o ding, o reflexo no espelho. Às vezes, ele via a cabine no lugar do banheiro. Começou a ouvir vozes. Adriano volta. E então chegou a mensagem, sem nome, sem número. A câmera do elevador. E lá ele mesmo, parado, no centro da cabine, data do dia, hora exata,
Ele estava sendo filmado em tempo real. E então, o interfone tocou. Mesmo desligado, atendeu. Ding! Você nunca saiu, Adriano. Saiu correndo de casa, foi direto para a Torre 5. O porteiro disse: mas o senhor sumiu, a polícia veio, procurou o senhor, entrou na torre e nunca mais saiu. Adriano respondeu: mas eu tô aqui. Entrou no prédio. Tudo igual, mas o ar pesado. Elevador parado. Porta entreaberta. O visor mostrava apenas um. Entrou. A cabine estava maior. O espelho rachado e no teto uma frase riscada com unhas. Os que entram voltam, mas não os mesmos. Apertou o botão do subsolo 2. O elevador desceu. As luzes se apagaram e então os sussurros. Ela acordou. As portas se abriram. Escuridão, vazia, absoluta. E algo vinha de lá. Barulho de metal arrastando, do escuro, 2 olhos humanos, mas numa face que não era humana. Ela o olhou e falou com a mente: você pertence a mim agora. Você é o elo entre os mundos. Ela tentou puxá-lo, mas o elevador subiu sozinho. Ele vomitou, caiu de joelhos, chegou ao térreo, mas o prédio estava abandonado. A cidade parada, céu vermelho, silêncio absoluto. Correu, gritou até achar uma loja acesa. E na televisão, a data: 12 de abril de 2026. Quase um ano no futuro. Hoje, Adriano se esconde. Ela ainda o chama. Nos espelhos, nas telas, no som metálico do elevador. Ele sabe. Na próxima vez ele não volta. E deixa um aviso. Se você mora num prédio, se o elevador falhar, se parar num andar que não existe, não entre. Não saia. Corra. Ou você. Você pode acabar como o Adriano, preso entre 2 mundos, nem vivo nem morto, para sempre no elevador da Torre 5.